dia a todas e a todos. Vamos dar aqui início ao nosso painel. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a organização do IBRAC pelo evento, na pessoa da nossa madrinha, Camila Pauletti, a madrinha do nosso painel, e do Ricardo. Agradecer a presença de todas e todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Veríssimo, sou professor da USP, advogado, sou um homem branco, de cabelos castanhos, barba, óculos. Estou vestindo um terno azul, uma gravata azul e uma camisa branca. E queria dar início a esse nosso painel sobre influência à conduta uniforme, apresentando aqui os nossos painelistas que fizeram a gentileza de atender ao nosso convite para estarem aqui conosco. Então, na ponta da mesa, nós temos o conselheiro Diogo Thompson de Andrade, conselheiro do CAD, mestre e doutor em Direito, procurador federal, ex-diretor do DPDE e, por vários anos, superintendente adjunto e interino do CAD. À esquerda do conselheiro, a doutora Cristiane Alckmin, ex-conselheira do CAD também, atualmente presidente da MS Gás, mestre e doutor em Economia pela FGV do Rio, pós-doutora por Colômbia, ex-secretária de Fazenda do Estado de Goiás, secretária adjunta da SEAI e consultora do Banco Mundial, além de professora de Economia. À esquerda da doutora Cristiane, doutor Gabriel Dias, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Bonn, sócio de Magalhães e Dias, advogados, ex-assessor da presidência do CAD, ex-diretor do IBRAC. E à esquerda do doutor Gabriel, a doutora Ana Olímpia, mestre em Economia e doutora em Políticas Públicas, diretora da LCA, coordenadora de condutas unilaterais do IBRAC e ex-assessora do Ministério da Educação, da Secretaria de Fazenda do município de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Muito bem, a gente tentar organizar aqui o nosso painel da maneira mais interativa possível, o que a gente imaginou fazer foi iniciar aqui essa nossa conversa com vocês com uma exposição do conselheiro Diogo, centrada basicamente no voto que conhece, um voto já paradigmático, eu diria, dele, sobre tabelas de preço, não é? E a partir dessa exposição, nós vamos fazer aqui uma conversa interativa, espero eu, com os palestrantes e com vocês. Essa é mais ou menos a nossa ideia. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente a presença de todas e todos, eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro Diogo Thompson de Andrade. Muito obrigado, Diogo. Alô. Pedindo para vocês se apresentem, façam sua autodescrição também no início, por favor. Está funcionando? Tá. Bom, meu nome é Diogo Thompson de Andrade, eu sou conselheiro do CAD, sou um homem branco, uso barba, hoje mais branca do que grisalha, tenho um terno, estou vestindo um terno azul e uma camisa azul. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez estar aqui no seminário de IBRAC, vou agradecer na pessoa do Ricardo, diretor aqui presente, também da Camila, que idealizou o painel. Dizer que é uma satisfação estar nesse painel do lado de tantos amigos de longa data, 2 ex-conselheiros, então acho que é um painel que vai permitir que a gente possa debater um pouco, e a ideia do voto que foi mencionado foi justamente tentar organizar um debate, e ele pode até ser um voto paradigmático, mas ele é um voto que, na verdade, tenta, de alguma maneira, olhar para trás, reunir toda uma massa crítica que já existia sobre tabelas em geral no CAD, sobre o que é a influência de conduta uniforme que nasce dessas tabelas, desse tabelamento, e tenta separar isso em categorias e criar uma regra analítica de julgamento que faça sentido não só para aquele caso concreto, que era um caso até relativamente simples, mas para todos os casos que envolvam esse tipo de fenômeno que sempre traz uma preocupação, claro, uma preocupação de coordenação e uma preocupação de restrição de concorrência, né? Então, a ideia, enfim, estando há 20 anos no CAD, né? Estando há 20 anos no CAD, eu já tive, sei lá quantas vezes, a chance de olhar para um caso de tabela e sei lá quantas vezes de olhar para um caso de tabela que era totalmente diferente um do outro. Vivi ondas de composições diferentes e a forma como eles tratavam esses casos de tabelas, ondas de como o judiciário respondia ou não às nossas decisões, né? Muitas vezes o judiciário acha que qualquer tabela é cartel, as outras vezes é o contrário, tabela é quase que um direito de quem faz a tabela. E isso por quê, né? Por que existem tantas
tantos casos de tabela e esses casos vêm parar no CAD, né? Então, eu acho que tem toda uma explicação histórico-institucional para isso. A gente teve um período de economia relativamente fechada, as tabelas eram formas de se criar algum tipo de proteção para aquelas categorias, para aquelas empresas, de uma garantia de um valor mínimo sobre seus produtos ou sobre seus serviços. Também a gente tem um histórico, e aí aqui, como advogado, eu posso falar, porque a gente talvez seja a maior guilda de todas, mas a gente tem um histórico de guildas corporativas e de profissões que começaram a criar esse tipo de tabelamento como uma forma de, entre aspas, porque a gente derruba esse argumento sempre, não vilificar a profissão, né, não tornar a profissão uma mercadoria, quando no fundo elas são. E em alguns outros cenários a gente tem tabelas porque existem falhas de mercados ou existem problemas estruturais nesses mercados que levam a tabela a ser a saída mais fácil para se criar ambientes de negociação, ambientes de redução de custos de transação. Isso tudo eu demorei 20 anos para perceber, né? E 20 anos e uma centena, talvez, de casos diferentes. Então, quando o caso veio à minha relatoria, né, eu já, como conselheiro, chamei o Paulo, o chefe de gabinete que está aqui, falei, Paulo, e a Luísa também, falei, agora é a nossa chance. Vamos olhar para isso aqui de maneira organizada e vamos tentar fazer algum tipo de trabalho, tanto retrospectivo como prospectivo mesmo, né? Vamos olhar para tudo que já foi julgado, tentar diferenciar, ver se existe diferenças entre as tabelas e criar algum tipo de mecanismo para o futuro que permita, pelo menos, que a gente coloque essas tabelas, esses casos, de uma maneira comparável e diferenciável também entre si, né? Então, intuitivamente, eu falei, olha, eu já vi tabela de médico, já vi tabela de outras profissões, existe uma tabela que é basicamente um cartel, que é a tabela para o consumidor final, né? Autoescola, a gente teve esse período no CAD de condenar um monte de autoescola que fazia a tabela. Tem tabelas que são difíceis, inclusive, de entender por que elas existem e que estão, geralmente, em situações bastante complicadas. Então, aí a gente pode... Eu lembro muito do caso do Conselho, talvez o Marcos tenha julgado, do Conselho de Normas Padrão, e a forma como todo o mercado publicitário se organiza em tabelas, isso até hoje ecoa lá no CAD. Então, vamos tentar organizar isso, né? Dentro da questão das categorias profissionais, você tem diferentes tipos de organização via tabela. Então, você tem conselhos, que são autarquias sui generis, mas são autarquias. Você tem sindicatos, que tem uma questão trabalhista, talvez, que tangencia a questão concorrencial. E você tem associações, que aí sim são associações de prestadores, associações de autônomos, né? Então, e tem a OAB, que é o mais sui generis de todos, porque ela é meio que um misto disso tudo, né? Ela é um conselho, um sindicato e uma associação ao mesmo tempo. Então, a gente tentou organizar isso. E, basicamente, a gente pensou ali em 4 categorias desse tipo de tabela, partindo das mais difíceis de se criar uma regra analítica para mais simples, que seria essa tabela que eu falei, que é a tabela de preço ao consumidor final, que é basicamente uma uniformização de preço entre concorrentes, que a gente também costuma chamar de cartel. O que a gente começou a olhar nos casos, antes de partir para a categorização, é que existe uma confusão, que não é só de caso de conduta de influência de conduta uniforme, que é uma mistura entre categorias americanas de regras analíticas americanas de julgamento, per se, regra da razão, e o binômio objeto-efeitos, que é um binômio mais europeu, digamos assim, mas que está na nossa lei, que é o que está expresso na nossa lei. Inclusive, o voto do conselheiro Marcos, no caso da ABAV, talvez seja o primeiro que tenta jogar luz a isso e dizer, aqui a gente tem 2 categorias de ilícito no Brasil, objeto e efeitos. E, a partir disso, escolher a ideia, a abordagem objeto e efeitos, parece fazer mais sentido diante da lei brasileira. E aí, a partir daí, a gente começou a olhar, mas espera aí, então a gente tem que ver o que a Europa fala e chama de objeto e efeito, e o que ela faz, e o que a gente faz aqui. E aí, de novo, a gente teve que fazer alguns recortes metodológicos, mas, basicamente, o que significa essas categorias, ou, no nosso entendimento, o que significam essas categorias na lei brasileira? Quanto mais próximo de um objeto em que você tem presunção absoluta da ilicitude, você aplica uma regra quase como a per se americana. Então, a questão é, se a conduta ela é ilícita per se,
ela tem uma presunção absoluta, né? O seu objeto é ilícito, então por isso gera uma presunção absoluta de ilicitude, o que primeiro inverte totalmente o ônus da prova e o ônus da prova fica restrito porque ele vai ser restrito à autoria e existência. A partir daí você vai caminhando para o lado e criando presunções que são relativas. Aqui seria um grande, se a gente olhasse para os Estados Unidos, seria o grande espaço da regra da razão, mas a regra da razão em um determinado momento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ela foi extrapolada para uma coisa de que você precisava quantificar efeitos, e não é isso que a gente está defendendo aqui. Então, quando a gente fala que uma conduta é por objeto, é porque o objeto dela é restrito, ou é restritivo à concorrência por natureza, então tabela de preço é restritiva à concorrência, quando você uniformiza uma variável competitiva, você está restringindo a concorrência, mas ela pode, em determinados casos, ser justificada, e essa é a presunção relativa que a gente defende para a maior parte dos casos de tabela. Então, partindo ali da categorização feita no voto, você tem situações difíceis de caracterizar como uma presunção absoluta de ilicitude, então, quando há poder compensatório, por exemplo, é uma dessas categorias. A segunda categoria é quando, estruturalmente, a tabela vem para corrigir uma falha de mercado. Também, a gente já teve casos muito difíceis de se discutir isso sobre um vértice de presunção absoluta. Então, o caso do ECAD, por exemplo, é um caso, acho que bem exemplificativo disso. E aí você tem coisas que são mais próximas da presunção absoluta, né? Então, você tem essas das categorias profissionais, que ainda assim comportam algum tipo de justificativa, porque às vezes existe uma imunidade legal, às vezes existe uma razão que vai além do mero poder compensatório, mas uma escolha do legislador de se permitir a tabela, e aí você tem a mais fácil de todas, que é a tabela ao consumidor final, que essa é basicamente um cartel, ou ela instrumentaliza um cartel, inclusive, ou então ela faz parte de um arranjo de cartel. Geralmente, quando você tem um cartel, por exemplo, de agentes pulverizados, você tem o sindicato também fazendo a sua tabelinha para ajudar a monitorar e a punir. E aí, dentro disso tudo, a ideia do voto é criar uma ideia de que, uma noção de que, nos casos de presunção relativa, que são a maioria, você tem que olhar para o poder de mercado, né? Aonde está o poder de mercado, né? Em que lado da relação o poder de mercado ele é maior ou menor, né? E aí poder de mercado não é baseado em share, né? Aqui a gente vai ter diversas situações em que o poder de mercado ele vai muito além do quantitativo, ele é qualitativo. Então, se eu pego um conselho profissional, ele por natureza tem um poder de mercado, né? Até porque ele congrega todos os profissionais que fazem parte daquela profissão. E quando você olha para um conselho profissional, ele tem geralmente uma competência que é de fiscalizar a profissão e não fiscalizar a forma como a profissão se remunera. Então, a partir do momento em que ele faz isso, ele extrapola a sua competência e ele passa a exercer, com todo o poder que tem sobre a categoria, uma posição uma posição dominante que justificaria ali a intervenção antitruste. No caso de poder de barganha, a coisa fica um pouco mais fluida. Você vai precisar de mais prova, vai precisar de uma instrução maior, porque você vai precisar entender aonde realmente está o poder de barganha. Será que aquela categoria simplesmente ela não se organizou em torno de uma tabela porque ela não tem sequer um sindicato, por exemplo? Ela sequer é uma categoria entendida como uma categoria profissional autônoma, e aí quem compra o serviço ou o produto dela é alguém que é uma cadeia produtiva que aí sim tem poder de mercado. Então, essas são as questões que a gente traz no voto e traz no voto para que isso seja discutido à frente. Um último ponto aqui na minha intervenção inicial é que nessa discussão de poder de mercado qualitativo, a gente abandona algo que era muito comum nos votos antigos de tabela, que era uma diferenciação entre sugestiva e coercitiva ou impositiva. Porque, de fato, não faz diferença. O nome sugestivo por alguém que detém poder de mercado, ela não é sugestiva, né? Ela pode até ser chamada de sugestiva, mas, no fundo, ela acaba sendo... Ela tem poder de influência, que é justamente o nome da conduta, né? Influência de conduta uniforme. Então, eu acho que a gente caminha também para afastar um pouco essa coisa muito formal de olhar, essa tabela é meramente sugestiva, ou essa tabela tem mecanismos de coerção muito claros, então ela é impositiva. Acho que o mecanismo de coerção principal é você ter um elo da cadeia muito mais forte que o outro, capaz de impor e influenciar o outro a uniformizar preços e condições competitivas. Acho que, de maneira inicial, Marcos, para começar aí o debate, era isso que eu tinha para falar.
Perfeito. Conselheiro, muito obrigado. Acho que antes de começar aqui o nosso debate, eu queria fazer um registro elogioso. Acho que faz sentido. Eu tenho para mim que esse tipo de esforço que vocês fizeram, no sentido de procurar estabelecer um guia, né, para a análise dos casos, que se reverte em um guia para a ação do agente privado, é fundamental no CAD, né, num ramo do direito aberto como é o antitrust. Então, acho que esse esforço, a gente pode ter uma crítica com um ou outro ponto. Eu, particularmente, gosto muito de como foi encaminhado, mas ainda que se tenha uma crítica, eu acho que fazer aquilo é absolutamente louvável. E fazer com base no estudo do que aconteceu antes, mais ainda. Então, acho que, enfim, esse painel é um exemplo disso. Nosso agradecimento aqui da comunidade, conselheiro. Dito isso, eu queria passar aqui para a doutora Ana Olímpia, desculpa, Ana, e fazer uma pergunta. Quer dizer, um dos aspectos aí das tabelas, uma das tabelas são tabelas de categorias profissionais, né? Que é um tema que encosta no trabalhista, né? Enfim, em geral são categorias que trabalham autonomamente ou atendem diretamente o consumidor final, mas são categorias que, de alguma maneira, se assemelham à dos trabalhadores, né? Que é um âmbito no qual a gente está acostumado a ter tabelamento de preço mínimo, né? Salário mínimo é tabelado, os pisos das categorias são valores mínimos de salário, né? Do ponto de vista econômico, faz sentido esse tabelamento de preços mínimos de serviço? Por que a gente tem tanta tabela nesses casos no Brasil, Ana? Conta para nós. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Também gostaria de saudá-los a todos. Um bom dia a todos. Quase boa tarde agora. E muito obrigada, Marcos, Ana, pelo convite para participar desse debate. É um debate, do ponto de vista econômico, a gente vê pouco nos casos, né, no voto em si, mas ele pressupõe muito da teoria econômica, muito das evidências econômicas, que é isso que eu quero contribuir aqui nessa pergunta que o Marcos direcionou para mim. E também gostaria de saudar aqui todos os meus companheiros de mesa. É uma honra estar do lado de vocês, pessoas que contribuem e já contribuíram muito para o antitrust brasileiro. Então, para direcionar a pergunta e não esgotar o tempo, que a gente está corrido no tempo por aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão com base no salário mínimo. Por que o salário mínimo? O salário mínimo é um dos assuntos mais pesquisados no campo da economia. A gente tem muito estudo, seja teórico, seja empírico, em relação ao salário mínimo. E o salário mínimo, que aí assim, vamos trazer uns gráficos para dar uma aquecida aqui nesse debate e trazer luz um pouco... eu que estou com... trazer um pouco luz ao debate, trazer algumas provocações aqui. Por muito tempo, se considerou que salário mínimo teria uma perda de eficiência gigantesca na economia. E o que isso significa em termos práticos? Que reduziria drasticamente a demanda por trabalho. Ou seja, ali o Q0, ali, que é o ponto de equilíbrio, ele iria para o Q mínimo e teria uma redução gigantesca, um peso morto, que representa ali a ineficiência, gigantesco. Com base, daí, enfim, a literatura econômica foi desenvolvendo, foi avançando, muitas novas técnicas econométricas surgindo, e o que constataram é que não. Na verdade, a demanda por trabalho não reduziu, na verdade, ou praticamente não reduziu. Então, esse Q0 é o Q mínimo, é muito mais reduzido na prática do que a teoria apontava. E qual que é a questão principal ali? É que, na verdade, a demanda por trabalho, a oferta por trabalho, são muito mais inelásticos do que se pensava anteriormente. Logo, esse peso morto, né, essa ineficiência, era muito mais reduzida. E o que significa, de maneira bastante simplificada, que o ganho distributivo superava essa perda de ineficiência. Então, por que é muito interessante colocar essa discussão aqui? Porque, no fundo, quando a gente fala de efeito, a gente está falando de eficiência, é eficiente ou ineficiente? E tem outra questão colocada, é a questão distributiva. Então, para quais agentes, quem que ganha na distribuição? Né? E isso vale para diversos outros aspectos. Por exemplo, o rental control, que é muito famoso em algumas das grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa também. Isso também é colocado, toda essa questão é colocada, que a ineficiência acaba sendo menor do que o ganho distributivo
Então, o que a gente leva isso para o nosso debate de hoje, os aprendizados, né? Primeiro, elasticidade, oferta e demanda importam para a discussão. Quanto menos elástico, menor essa ineficiência. E o que também importa? Importa essa discussão distributiva, que era o que o conselheiro Diogo estava apontando. Você pega os dois elos que estão envolvidos aqui na análise, né? Quem que tem poder de mercado, quem que tem poder de barganha, antes do tabelamento de preço existir, quem que tinha a força na negociação que era superior à outra. E daí eu levo para uma reflexão, passei demais, peraí, voltando, será que, aqui, que estava no slide seguinte, eu levo para uma reflexão de quando a gente pensa assim, o Brasil, porque no Brasil a gente tem tantos casos de tabelamento de preço, e o gráfico anterior, depois eu volto nele, mostra até as questões dos setores. A gente pegou todos os casos citados pelo voto do conselheiro e examinou quais eram os setores afetados, quantos tinham sido condenados, arquivados, etc. Mas, voltando para essa questão da economia brasileira, assim, quando a gente... assim, eu estou falando algo super simplificado, que eu acho que ajuda Vamos simplificar para a gente colocar as coisas nos lugares certos e dar umas pitadinhas aqui nesse debate. Você tem uma questão que muitas vezes você coloca o tabelamento de preço para você resolver questões de falha de mercado, que é o tal do poder compensatório. Tem outro lado, que é uma garantia da reserva de mercado. Então, quando a gente analisa os casos, a gente isso. Assim, a gente está falando de poder compensatório, a gente está falando de uma categoria que está equilibrando, quer ter uma reserva de mercado, quer garantir um piso mínimo, né? E daí, quando a gente fala de economia brasileira, que é uma economia em desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma demanda bastante limitada, a gente pode, sim, enfrentar concentrações altas por conta até do nosso desenvolvimento econômico, né? Então, muitas vezes, a gente tem setores que precisam de larga escala, e na demanda que a gente tem, enfim... a gente não consegue alcançar e, por isso, acaba tendo mercados muito concentrados, o que leva a essa necessidade do poder compensatório, né? Mas, por outro lado, pode ser, sim, essa questão da reserva de mercado. E daí, só porque eu passei aqui, só para trazer esses números aqui para todo mundo ver, pegando os votos citados, né? Então, assim, a gente se voltou aos votos que foram citados. Aqui tem todos os setores enfim, estão nesses votos citados. E mais para ilustrar, para falar que a gente quis desdobrar um pouco aqueles gráficos que vocês trouxeram. E o que nos chamou a atenção é que, por exemplo, muitos dos casos arquivados, eles acabaram não necessariamente indo pelo argumento econômico, mas sim indo por outros elementos fáticos. E muito obrigada. Muito obrigado. Ana, deixa eu passar aqui para a doutora Cristiane Alckmin. Cris, você teve, né, quando conselheira do CAD, diversos votos sobre indução à conduta uniforme, tabelamento de preço. Eu me lembro que parte desses votos usavam a técnica do julgamento pelo objeto e parte pelos efeitos, né? Você hoje mudaria de ideia, manteria? Olha a pergunta, gente. Conta para nós. Abre o coração para a gente. Bom, primeiramente, sou Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, mulher, branca, cabelo castanho claro e estou com uma roupa mostarda. Gostaria muito de cumprimentar essa mesa que está aqui, parabenizar o Diogo e o seu gabinete também, porque eu sei que fazer esse tipo de trabalho não é mole. E eu acho muito interessante a gente, assim como o Marcos comentou, ter algumas regras analíticas para facilitar e para talvez até criar uma jurisprudência, dar segurança jurídica para todo mundo, é algo que eu acho que é sempre bem-vindo, muito bem-vindo. Então, eu acho que essa discussão ela é muito meritória, então eu só tenho a parabenizar e agradecer também por estar trazendo isso, porque eu sei que é algo complicado. Quero agradecer também o convite que eu tive aqui, da Ana, Marcos, do IBRAC, o Renê, não sei se está aqui hoje aqui, né, nessa sala aqui, mas quero, em nome do Renê, agradecer ao IBRAC. Depois de 7 anos, estou aqui de volta, isso para mim é uma delícia
estou aqui revendo, né, pessoas maravilhosas, super competentes, e vendo outras que eu vi lá como estagiário, né, já agora como advogados, né, brilhantes aí. Então, é muito, muito bom. Dito isso, eu não consegui, obviamente, rever todos os meus votos, peguei um ou outro para dar uma olhada e li o voto do Diogo, que está muito bem fundamentado, né? Eu vou falar um pouco, Diogo, de como eu fazia e qual era a minha cabeça na época, e que continua sendo, não mudou. Então, assim, engraçado. Talvez os votos que eu li não tenham mudado, talvez outros pode até ser que eu tivesse pensado de forma diferente. E muito porque eu olho muito pela análise econômica do direito, né? Eu uso a microeconomia um pouco para fundamentar a forma com que eu penso. Então, assim, sempre quando eu pegava um voto, o meu princípio era que eu tenho que olhar os efeitos. Eu tenho isso aqui, é regra da razão, isso aqui, porque a lei manda, a lei diz isso, né? A gente tem que calcular os efeitos. Tá. Então, isso é o caso genérico, esse para mim é a regra genérica, a gente tem que fazer isso. Quando que a gente não precisa fazer do ponto de vista da microeconomia? É o que a gente sabe, hardcore cartel. Quer dizer, cartel, em livro-texto de micro, mas nós aqui todos de jurisprudência, hardcore cartel, que se dividem em 3 tipos. Então, essa era a minha cabeça. Minha cabeça era sempre assim, eu começo tentando entender o propósito daquela conduta, ou daquela suposta conduta. E, a partir daí, é que você vai desenrolar a análise. Então, o per se, para mim, ou por objeto, era muito mais uma simplificação e caso particular do que o caso genérico. Isso é, assim, começo de conversa, né? Quando a gente fala em indução à conduta comercial, né? Aí tem o comercial, né? Uniforme, que é o que você tem colocado nos votos, eu talvez até tirasse o comercial, porque muitas vezes você está fazendo uma conduta que nem necessariamente pode até gerar um problema futuro, mas não é necessariamente comercial, como o caso da ACTA, que o poder de mercado ali, inclusive, estava em você ter um terreno, não era em quantitativo, mas em ter um terreno para fazer com que todo mundo parasse ali, para que depois resultasse num lucro maior para todo mundo, né? Mas, assim, aí vamos só para responder a questão do por objeto e per se, qual é o meu ponto de vista como economista, tá? E tentando aprender também algumas coisas aqui no voto, né? Como é que é? Tem umas citações aqui que eu achei bacanas. Mas, assim, por objeto, para mim, você foca no propósito do cartel, por exemplo, da conduta. Quando você está falando do per se, é um ato em si. Então, é pelo ato do cartel. Quando eu, economista, olho isso, se é do propósito do cartel ou se é do ato per se, ou per si, ou ato em si do cartel, para mim, tanto faz. Então, talvez por isso, e aí justificando um pouco até que eu peguei um trecho do meu voto, que eu digo, eu meio que faço uma substituição entre per se e por objeto. Eu entendo que na nossa lei é por objeto, é mais adequado falar por objeto, concordo, eu estou concordando com o seu item 71 do voto, só para dizer que eu li o voto dele, item 71, ele diz o que ele acha, e eu concordo, que é a gente olhar para o objeto e para os efeitos. Eu acho que isso faz mais sentido na nossa... mas só para colocar um pouco o que eu botei nesse voto aqui, um parágrafo que eu diz o seguinte: se faz premente analisar, no âmbito do controle de condutas, mesmo sob análise por objeto, o poder de mercado dos agentes investigados, pois esta obrigação está prevista na lei. De fato, não se pode falar em exercer poder de mercado sobre qualquer tipo de conduta, que inclui cartel hardcore, se o agente não o tem. E aí eu continuo. Então, como eu começo a ver esse voto, a ver o caso? Primeiro eu olho o propósito, depois eu olho a participação de mercado dessas pessoas e vejo se ela tem ou não poder de mercado. Porque se não tiver poder de mercado, não tem como exercer o poder de mercado. Não tem como você cumprir a lei.
Então, assim, só para finalizar, e para essa pergunta, depois a gente faz uma rodada, que eu acho que é importante falar de poder de mercado, por objeto e per se, eu acho que concordo com você no seu item 71, quando você coloca que melhor chamarmos de por objeto mas para mim, do que per se, mas para mim, como economista, a gente meio que traduz como a mesma coisa, porque na minha cabeça só tem uma forma de você, de fato, dizer que aquela conduta é por objeto ou per se, quando se caracteriza um cartel. E por que o cartel? Porque a teoria microeconômica diz o seguinte: essa conduta, ela é negativa, ela não tem efeito positivo. Então, uma vez comprovada a conduta, para que provar os efeitos? Aí vem o contraditório, que é aquela que irírios tanto, sei lá qual é o nome da palavra, a expressão aí, mas é aquilo, que aí você pode dar a inversão do ônus da prova, né? Você deixa o outro, vai explicar. Então, eu paro por aqui e aí a gente volta. Maravilha, muito obrigado, Cris. A gente volta para esse tema do poder de mercado em breve. Deixa eu perguntar agora para o doutor Gabriel Dias. Doutor Gabriel, há umas 2 sessões do CAD houve um julgamento, no caso do tanque, eu tenho a impressão que você chegou, inclusive, a atuar nesse caso. E ali houve uma condenação de pessoa física por conduta, por omissão culposa, né? Quando o CAD traz um algoritmo de análise como esse que foi proposto no voto do conselheiro e torna a vida mais clara para as pessoas, né? Isso significa que os deveres de fidúcia também ficam mais evidentes para os administradores, né? Que gostaria de lhe ouvir a esse respeito. Quer dizer, será que a ação comissiva vai deixar de ser uma necessidade para a condenação de pessoas físicas nesse caso de cartel? Qual é a sua visão, Gabriel? Bom, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Obrigado, antes de tudo, pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas aqui tão ilustres aqui e pessoas tão dedicadas ao antitrust. Sou Gabriel Dias, homem também branco, cabelo grisalho, já mais do que eu gostaria. Estou vestindo aqui uma roupa verde e uma camisa branca e estou de gravata. Mas esse tema e o voto do conselheiro Diogo, que eu parabenizo, aí, assim como todo o gabinete, o Diogo falou, estou há 20 anos vendo tabela. Em 1996, quando eu comecei como estagiário no CAD, eu comecei arquivando tabela da Sunab, né? Então, e eu e alguns que estão aqui, o meu conselheiro era o Arthur Barrenuevo, né? Ainda bem. E naquela época já se falava de tabela, já havia trabalho. E eu tenho para mim que, enfim, é uma discussão à parte, mas que o principal culpado de tudo isso é o Estado, né? Que começou com essa história de tabela há muito tempo, né? E vinha discutindo as tabelas e, de alguma forma, em algum momento, esqueceu de falar para o poder, para o mercado, né, que não valia mais tabela. E aí o pessoal foi se acostumando, né? Então, uma tabelinha aqui, uma tabelinha lá, né? E, enfim, sempre leva ao gol. Mas fato é que, de lá para cá, e eu sempre costumo fazer esse corte, né, temporal, eu diria que esse antitrust que nós discutimos hoje, né, que quando a gente fala aí nessa década de 90, nem antitrust a gente falava muito, ou podia falar, porque a gente dizia direito da concorrência, o direito econômico, o antitrust já tinha uma carga de direito norte-americano e havia toda essa discussão, mas esse, vou chamar que é de neo-antitrust, essa nova fase do antitrust, que vem com a lei anterior, depois se reafirma com a atual e, na paralela, vem com a 8137, depois com a Lei de Concorrência Desleal. Então, esse novo mundo normativo, ele tem ali, dentre as diversas práticas, né, uma conduta que, de fato, há mais de 30 anos vem sendo analisada, repisada e punida pelo CAD. E essa conduta é a tabela de preços. Em que pese, nós vamos falar um pouquinho mais disso, né, vocês, economistas, sobretudo, venham discutindo e tentando cunhar aí um algoritmo, ou uma palavra mais antiga, um certo ábaco, aí, um livrinho de bolso, né, para a gente poder ter uma visão melhor de o que é uma conduta mais problemática ou menos problemática,
Fato é que a prática de tabela de preços por associações, né, sobretudo, ou por entidades de classe, é algo que o CAD vem reiteradamente se manifestando de forma crítica. Acho que isso não tem dúvida. E aí, conversando com o Marcos, chama a atenção do que a gente pode extrair desse tipo de, vou chamar aqui de jurisprudência, ainda que recalcitrante, mas uma jurisprudência longa de 30 anos. Claro que o voto do conselheiro Diogo é muito mais rico e muito mais interessante, uma série de questões técnicas, mas acho que tem uma questão aqui de política, de enforcement concorrencial, que acho que pode ser extraído do voto e da prática do CAD, que é um princípio geral de que tabela de preço não é lá algo muito bonito, né? Eu acho que a gente pode falar assim de maneira muito científica, né? E do ponto de vista associativo, ainda mais. Bom, esse caso do Sinditank, que aqui vale uma nota de rodapé, né? Tem um colega, sócio nosso, Hermes Oliveira, que fez aí um mestrado alguns anos atrás, e a gente procurava, a tese dele é sobre condenações por omissão. E, incrivelmente, você não encontra na jurisprudência do CAD justamente condenações por ato omissivo. Talvez por conta da nossa tradição, né, nós queremos provar, demonstrar, a conduta precisa estar lá, embora a lei se furte a buscar o elemento subjetivo, né, a gente busca a autoria, né, muito mais fortemente, e a gente não encontra. E esse caso do Sinditank, que é um caso bem interessante, que passou pelo conselho também que a Cris esteve presente, é um caso daqueles muito clássicos em que um determinado sindicato patronal, não um sindicato de empregados, ele vai lá na região de BH, forma ali sua associação, o seu sindicato de transportadoras, parecido com aquele da ACTA, e, a partir dali, ele resolve estipular quem pode carregar, quem não pode, qual é o preço, qual é o não preço, e solta lá uma série de medidas ali públicas do que ele entende que deveriam ser as condutas comerciais a serem respeitadas, né? Não é uma tabela de preço, mas tem ali uma fixação de preço. E a gente vem ali discutindo esse caso, que foi muito bem instruído, uma vez em 2014, condenado pela SG pelo CAD, e depois, novamente, a conduta, num segundo momento, o mesmo sindicato, nova conduta, mas velha conduta, mas novos atos e novo processo. E, nesse caso, a gente conversa ali com o Ministério Público e diz assim, olha, será que não está na hora da gente deixar claro para o mercado que esta conduta deveria ter também como condenado o presidente daquela associação, porque, afinal, a conduta é pública. A conduta já havia sido, uma vez, condenada pelo CAD. Ele não participou da conduta diretamente? Não. Ele não é copiado em e-mails, ele não é copiado nas comunicações, ele não é copiado em nada, ou seja, ele tem um longa-manos, que é o diretor, no caso aqui até descuidado, era o irmão dele, né? Enfim, mas no caso tinha essa questão pitoresca, mas era o irmão dele, mas ele alegava, eu não sabia de nada, né? Eu não sabia de nada, então não posso ser condenado, porque eu não participei, eu não tenho culpa, eu não tenho dolo. E aí o Ministério Público, né, com muita sensibilidade, assume essa que é um pedido da representante, né, de dizer o seguinte, olha, nesse caso, temos um caso típico de uma ação em que não se pode alegar desconhecimento da prática, ela foi pública, uma prática que o CAD já havia condenado anteriormente, ou seja, uma prática reincidente, e ali uma ausência completa de um dever de diligência, uma culpa clara, na minha opinião até um dolo eventual, né, em que o sujeito toma o risco, fala, não, eu sei que não pode, mas, né, vamos ver se dá certo. E aí o momento, então, de condenar o presidente da associação. Essa condenação foi proposta pelo Ministério Público, abraçada à unanimidade pelo plenário, e aí eu volto ao voto aqui, retorno ao voto do conselheiro Diogo. Eu entendo que, uma vez que o CAD consegue, pelo menos para determinado tipo de tabelamento de preço, né, o tabelamento, ou proposta de tabelamento, que se assemelha mais a uma conduta aí que, né, se está cunhando como por objeto, ou PC, enfim, uma conduta que
leva a uma conduta cartelizada, um efeito cartelizado, que, nesse caso, deveria o CAD, e aí com todas as ressalvas como advogado, tá, doutor Barreto? Instaurar o processo assim à torta e à direita, mas, enfim. Mas o fato que deveria o CAD, a todo momento em que ele instaura um processo com esse tipo de conduta, chamar, né, ao polo passivo também o dirigente dessa associação. E para terminar, eu acho que isso é muito importante, não apenas como regra de política pública, mas também para nós, advogados, como forma também de trazer o enforcement concorrencial para a realidade, porque a gente sabe que, sobretudo no âmbito associativo, por vezes, a possibilidade de condenação do dirigente é o que faz com que aquele setor entre nos trilhos, né? Enquanto você não traz aquele dirigente que é liderança naquele setor, e no Brasil, por vezes, lideranças que ficam 10, 15, 20, 30 anos num setor liderando, você não consegue alterar a visão, né, sobre o cumprimento da lei. Então, eu acho que, olhando esse voto, né, a gente vai falar outras coisas sobre ele e toda essa discussão sobre efeitos, etc. E o que mais me interessa, na verdade, é até a distribuição do ônus probatório, tá? Já vou adiantando, Diogo. Mas, enfim, fato é que, aqui, como contribuição, acho muito interessante que talvez o CAD, né, e aí falo como instituição lato sensu, pudesse, para algumas práticas, e aqui tabela de preço, acho que é uma muito clara, né, mas nos últimos 30 anos podemos ter outras, em que, uma vez praticadas por associações, por entidades associativas, e que tenham esse caráter, que está muito claro na jurisprudência do CAD, nós possamos ter as condenações por omissão, no mínimo, culposa. Maravilha, Gabriel. Obrigado. Conselheiro Diogo, eu estou verificando aqui uma conduta uniforme. O seu voto está sendo elogiado por todo mundo. Pois é. A gente precisa mudar isso, porque senão o pessoal vai dormir. Alguém precisa começar a atacar pedra. Mas antes de virem as pedras, gostaria de comentar? Ou... Não, eu só queria pegar alguns pontos que foram falados, mas também uma das intenções do voto de organizar tem a ver com essa... A gente vê casos de tabela há 30 anos porque tem um problema de enforcement também, né? A gente não consegue, ou pelo menos não conseguiu ao longo desse tempo, talvez mostrar uma mensagem tão clara de que, esse tipo de tabela não pode. E aí acontece um pouco como o doutor Gabriel colocou, né? Volta o dirigente anterior que cometeu, ele fica fora por um tempo, depois, quando ele volta, ele faz de novo. E isso a gente tem até exemplos no CAD de casos assim. Então, assim, existe sim uma falha de enforcement, e talvez isso tenha a ver com o fato de, durante algum tempo, a gente não ter feito essa categorização e não ter aberto a possibilidade de que existem tabelas que podem ser justificadas, né? Então, um excesso, talvez, condenatório do CAD em um determinado nível levou a uma situação em que a gente não tem esse enforcement porque eles vão para o judiciário e ganham, né? E a questão da omissão é bem interessante, né? Porque no caso de cartéis clássicos, normais, a gente sempre olha, principalmente quando são empresas grandes, a culpa daquele dirigente que, por dever de ofício, por ser administrador, ficou sabendo e não tomou atitudes, né? Não tomou atitudes ativas para desfazer a conduta. E a gente considera essa omissão culposa, tudo bem que ali é atrelada à ciência, como um elemento de condenação. E no caso dos sindicatos, isso não é tão comum, dos sindicatos, das associações, não é tão comum. E isso revela, novamente, uma dificuldade, parte, talvez, da dificuldade do enforcement na realidade, né? E é interessante porque a gente tem exemplos bons em outro sentido. Então, por exemplo, tem o caso famoso do cartel de postos de Brasília, que lá no seu início, como teve uma atuação junto com o Ministério Público Criminal, houve a dissolução do sindicato, porque aquele sindicato de combustíveis do DF, da forma como ele existia basicamente para perpetrar um cartel e não para ser sindicato. E hoje o que existe é um novo sindicato lá. Inclusive, o atual presidente ele tem alguns certos problemas com o CAD em andamento, mas são coisas separadas. É um novo sindicato, não é o sindicato que participou daquele arranjo. E isso mostra como, de fato, a gente tem que criar um mecanismo de enforcement que consiga atingir quem realmente pratica a conduta na realidade, né? Muito obrigado. Conselheiro, seguindo aqui para uma segunda rodada, eu ia fazer antes de fazer aqui uma nova pergunta para a doutora Ana Olímpia, fazer um comentário. Quer dizer,
já crítico, né? Porque senão a gente vai dormir aqui. Eu, particularmente, gosto muito da proposta que foi colocada no voto, assim, em primeiro lugar, de ter esse olho para o propósito da conduta, para o objetivo, né? Que é o que diferencia a análise pelo objeto do per se, né? O propósito envolve algum objetivo lícito diferente do alinhamento de preço, né? E a sua abordagem também, né, de identificar casos especiais, um é poder compensatório, o outro é falha de mercado, conversa com isso, né? Porque, de alguma maneira, quando há poder compensatório e falhas de mercado, frequentemente a razão de ser daquela conduta é outra, que não é simplesmente o alinhamento, né? Então, acho que o algoritmo, o ábaco, está colocado de uma maneira muito interessante. Mas me parece que o CAD tem uma certa dificuldade de aplicá-lo. Eu mesmo participei de um julgamento, o caso do ECAD, e, para mim, é um exemplo espetacular disso. Assim, enfim, o que eu faço para cobrar direitos de reprodução pública de música, se não aquele acordo, né, não tem outra maneira de fazer. E o CAD julgou que era um cartel. Se não vai dar certo, o problema não é meu. Depois, a lei mudou em um mês, por isso não houve o caos. Mas, então, quer dizer, há uma certa tendência de quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né? Então, eu vou sempre bater na categoria de baixo, né? Aquela do objeto. Então, o algoritmo está lá, mas ele não necessariamente é aplicado. Gostaria de ouvir você, Ana, um pouquinho sobre isso, especialmente por esses casos de falha de mercado. E um deles, que talvez tenha sido uma exceção, é o caso de transmissão de partidas de futebol, que é um pouco parecido com esse direito de autor, né? Qual é a sua visão de economista sobre isso? Sim, Marcos. O Marcos, quando a gente fez a prévia, né, a reunião prévia, ele falou, não quero só falar de tabelamento de preços, justamente senão o pessoal vai dormir. Vamos jogar uma pitada de futebol. E eu falei, opa, futebol, passa a bola que eu quero. E por que futebol, né? Eu acho que não só pensando nessa a questão das ligas, que hoje está super em alta essa discussão, mas eu, aí, fazendo aqui um preâmbulo, acho que futebol, ele... 3 minutos só, vou ter que falar. O preâmbulo vai ter que ser rápido. Eu acho que o futebol ele diz muito sobre a sociedade, de maneira geral, a sociedade brasileira, até nas expressões, né? As expressões que a gente fala, hoje a Cissa estava falando do hat-trick, né? Que é até difícil falar, de cantar música no Fantástico. Então, toda hora a gente se associa ao futebol, e o futebol é uma ótima analogia para aspectos econômicos, aspectos culturais, sociais. E as ligas, é muito interessante, porque tem o caso do Clube dos 13, que foi julgado pelo CAD, em que a coordenação para negociar direitos de transmissão não foi condenado. Não foi visto como um ilícito. O que foi naquele caso, para fazer um breve resumo sobre aquele caso que foi dado como um ilícito, era renovação automática. Então, você sempre fica na mesma emissora por muito e muito tempo. E também a questão da negociação em bundle, né? Que na época era TV aberta, TV fechada, hoje os streamings aí provando que as coisas são bastante dinâmicas, de fato, até nesse mercado. E por que isso é muito importante, assim, do aspecto para os clubes, aí trazendo alguns elementos de que em torno de 43% da receita dos clubes, em média, vem do direito de transmissão. Obviamente, para alguns clubes esse percentual é muito maior, para outros menores, e aí que está a questão da coordenação. Quando você trata de clubes grandes, que é o caso de Flamengo, Corinthians, que tem a maior audiência, Palmeiras, para citar o meu time, o São Paulo, ali, para prestigiar uma homenagem aqui. A negociação é muito mais equilibrada. Agora, quando você pega times menores, não vou citar aqui para não ofender ninguém, você tem uma condição de negociação muito menor. Então, a coordenação ele vem justamente para você colocar um equilíbrio de condições de negociação com as emissoras, que é justamente o argumento do poder compensatório. Então, isso que é interessante. Até quando a gente não fala de tabelamento de preço, a gente fala outros tipos de coordenação, isso também leva a esse argumento econômico sobre o poder compensatório e sobre uma falha de
mercado que existiria. Agora, só para não estender muito, mas fazer uma pitadinha, que no caso do futebol ele é bastante complexo, porque existe uma questão da distribuição interna entre os clubes. E é isso que, por exemplo, no Brasil, a gente está há tantos anos patinando na formação da liga. A gente tentou fazer uma liga, a gente tem 2 ligas, o que está longe de ser o ideal, do ponto de vista do resultado para os consumidores. E a gente acaba tendo essa disputa muito grande entre quem que vai pegar a fatia maior dos direitos de transmissão. Então, para além da negociação com as emissoras, também tem uma questão da negociação interna de cada clube, o que é mais fácil pensar as ligas, os clubes se coordenando para negociar com as emissoras, mas, na verdade, tem outras dificuldades que aqui no tempo que eu tenho não dá para entrar tanto em detalhe e aprofundar, mas tem outras dificuldades muito maiores, que é essa coordenação entre eles, né, como que isso vai se dar, e, para além disso, um dificultador ainda maior é como que hoje se dá o outro lado, né, o outro elo. Antigamente, na época dos Clubes dos 13, o outro elo era muito mais claramente concentrado. Hoje, fica a pergunta. Hoje fica a pergunta porque tem diferentes streamings, tem diferentes canais abertos e fechados, enfim. A questão é muito mais complexa, mas para fazer o ponto que, para fechar a minha fala, eu queria só colocar uma questão que países muito mais desenvolvidos que o Brasil, que são considerados muito mais liberais do que o Brasil, essa questão da Liga já está muito mais avançada. A gente tem o caso da Inglaterra, do Premier League, que é um dos campeonatos mais assistidos no mundo e que o direito de transmissão não são vendidos só internamente, como é exportado. Então, tem uma questão interessante que é colocada, e daí só porque eu falei bastante de desenvolvimento econômico anteriormente, mas se você faz uma distribuição mais igualitária, cada um pega um pedaço do bolo, esse bolo tende a crescer mais. E daí todo mundo cresce conjuntamente. Então, fica também essa questão de como a gente raciocina assim, nessas reservas de mercado. Talvez a gente acabe reservando o mercado e esquecendo de crescer mais a economia, o nosso bolo como um todo. Muito obrigado, Ana. A Espanha tem uma regulação também por lei da divisão, porque é difícil de organizar isso, né? Doutor Gabriel, seguindo aqui na nossa linha do para além das tabelas, a gente falou de direitos de autor, falou de futebol, tem também os casos verticais, né? Eu mesmo tive um voto, foi muito esculhambado naquela época, sobre fixação de preço de revenda, né? Com a proposta de ter algo mais formal. Enfim, como você vê essas condutas que são diretamente ligadas a preço, mas em outras circunstâncias, eventualmente de alguém para o seu distribuidor, enfim? Como é que você vê essa chave de análise que foi proposta no voto? Então, Marcos, aqui acho que é importante a gente usar esses momentos até para tentar refletir um pouco sobre os caminhos, né, do enforcement concorrencial, mas o CAD tem tido, né, vou falar aqui em 3 minutos, tem tido um esforço muito grande para lidar com temas, por exemplo, de tabela de preço, e aí se seguem, né, todas as outras condutas, né, o preço sugerido, né, o preço imposto, o preço anunciado, e, enfim. E aí, essas condutas, sobretudo que envolvem preço, elas acabam, na jurisprudência do CAD, o CAD tem se debruçado várias vezes aí sobre o tema, o último foi uma consulta até no setor de pneus, né, envolvendo o caso da Pirelli, em que vinha revisitando outras 2 consultas também no setor de pneus, e a gente percebe que, inevitavelmente, a gente volta para o tema que está no voto aqui do doutor Diogo, que é assim, como é que a gente organiza, né, essa análise. E aí, aqui, a minha reflexão e o meu ponto aqui até para tentar contribuir, é que me parece, e aí falo como advogado, que tem um tema aqui que é complexo, que é essa ideia, que tem até aqui na tabela, também li o voto, viu, doutor Diogo, que é a tabela 1, aqui o quadro 1 do voto, que sistematiza muito bem, mas o voto fala disso aqui, que é a distribuição do ônus probatório.
Porque, para a gente, como advogado, é muito difícil falar de distribuição do ônus probatório em processo administrativo sancionador. Né? Porque quem tem que provar é o Estado, né? É a administração. Mas eu desconfio que isto aqui, quando a gente vem usando, e assim, a minha reflexão é se talvez esse não seja o termo correto, é que quando eu falo de distribuição do ônus da prova, eu não estou dizendo que a administração não motivará o seu ato administrativo. Eu não estou dizendo, ou pelo menos eu quero entender, que a administração não está dizendo que não demonstrará a existência de poder de mercado, que não demonstrará a inexistência de poder compensatório, que não demonstrará autoria, materialidade. Mas o que ela está dizendo é que, nesses casos, ela partirá de uma presunção de ilicitude. Então, eu queria trazer esse ponto aqui, Marcos, que eu acho que é preciso que, nos próprios votos do CAD, na própria reflexão, talvez a gente passe uma borracha na parte distribuição de ônus probatório, porque, quando isso vai parar no judiciário, a discussão sempre então o CAD não provou. Né? Poderia ter... E aí, tem um inconformismo pelo lado da administração. Não, mas como eu fiquei 5 anos aqui instruindo, todo mundo falou, o sujeito trouxe, eu trouxe o elemento, e como é que não está provado? Né? Então, eu acho que tem aqui uma reflexão que precisa ser feita, muito clara, de quando eu, do ponto de vista da análise econômica, parto do pressuposto que aquela conduta não tem eficiência a ser demonstrada, que é isso que está sendo dito aqui, como é que eu respondo na chave do direito? Trazer o conceito distribuição de ônus probatório, eu desconfio que não vai dar bom no judiciário. Né? Embora a gente, como aplicador do direito da concorrência, possa estar entendendo o que está acontecendo. Então, aqui acho que é uma reflexão assim, muito crítico-construtiva, no sentido de como é que a gente constrói esse algoritmo, essa tabelinha, esse ábaco aqui, para aplicar de maneira mais eficiente o direito da concorrência no Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós não incorremos em determinadas condutas que poderão ser facilmente tidas como ilegais. Né? Eu acho que aqui me parece que existe um caminho grande de discussão entre o raciocínio econômico e o vocabulário jurídico que precisa se aproximar de maneira melhor, sob pena de eu, como economista, estar tão certo que aquilo não tem eficiência, mesmo num cartel, tá? Não, o cartel é ineficiente por natureza, não tem justificativa. Mas você tem que provar, porque se não provar, né, e tem que passar todo o caminho ali. Então, eu acho que aqui tem um caminho, tem um desafio grande de como trazer um maior alinhamento, né, desse vocabulário, dessa linguagem, para que essas regras de bolso, como disse o Marcos, são muito boas para a gente, como administrado, entender o que pode, o que não pode, o que eu devo e o que não devo, né? Mas, no final das contas, quem deve é o Estado aplicar a sanção, se demonstrar que houve o ilícito. E isso não pode ser superado. Né? Então, eu acho que aqui está o nó da história. Muito obrigado, Gabriel. Isso me lembra uma crítica que o antigo conselheiro, hoje ministro Cueva, fazia bastante, que a gente tende a usar no antitruste a expressão padrão de prova para significar aquilo que a autoridade precisa provar. E o Cueva sempre dizia, padrão de prova é outra coisa. Além de dúvida racional, mais provável do que não. O que precisa provar é o elemento do tipo. Né? Acho que conversa um pouco com esse seu ponto. Mas eu queria passar agora para a Cris, de novo. Cris, queria te ouvir um pouco sobre esses casos diferentes. ECAD, futebol, moratória da soja, talvez, quem sabe... Aí, querendo me botar enfim, aos lençóis, esses casos que talvez sejam outras nada disso, coisas. Tá? Só queria avisar que eu não vou falar nada sobre isso. Pode virar para o outro lado, conselheiro. Tampar a orelha. E como é que a gente lida com o poder de mercado nesses casos diferentes? Posso antes só fazer um comentário sobre o que estava sendo falado na mesa, que eu acho bem interessante esse assunto, que é o seguinte: a maneira com que eu vejo, e aí tem, olhando o seu gráfico 3, eu li tudo, tá? Eu tenho que botar óculos. Eu acho que a gente tem 3 partes ali, tentando... 3 minutos? E ali está tempo esgotado, aí está difícil. Mas eu vou correr.
Colocando um pouco que você está falando sobre provas, o conjunto probatório, etc., e olhando do ponto de vista como economista, de novo, eu acho que tem 3 partes, tentando segmentar e tentando botar isso num quadrinho, né? Eu tenho 3 partes do voto que eu acho que eu tenho que provar alguma coisa. Tá? A primeira prova é da materialidade da conduta. Assim, eu tenho lá as chamadas telefônicas, a não sei o que é lá, isso aqui, aí é aquele negócio enorme lá da prova que teve a tal da conduta. Isso é uma coisa, teve a conduta, tá? A segunda parte, que aí eu acho que tem a ver com o gráfico 3, é que há que se demonstrar que tem poder de mercado. Então, quando aquele que está fazendo uma tabela, que está fazendo um cartel, um suposto cartel, se você analisar o mercado e aqueles agentes não tiverem poder de mercado, se eles não têm poder de mercado, como é que eles vão exercer o poder de mercado? Para mim, o voto acaba ali. É a mesma coisa, eu tenho esse salão todo aqui cheio de manicure. 2 manicures resolveram fazer preço. E aí? Então, eu acho que primeiro você tem que... e aí eu vou no seu gráfico 3, que ali, os quadrantes de cima, eu acho que não deveriam ser objeto de uma análise antitruste, muito embora seja um objeto econômico de você olhar, poder compensatório, coisas do gênero. Mas eu acho que quando... uma sugestão, tá? Uma sugestão para a gente poder trabalhar nisso, porque eu acho, de fato, que a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser mais dissuasório. Tá? E eu acho que isso que você está fazendo é para o CAD ser mais célere. Logo, tentar ser mais dissuasório, porque uma das coisas que eu vejo que a gente tem casos que ficam entrando no CAD de novo, tem um ponto que Gabriel falou muito bem. Eu acho que os dirigentes, nesse caso de tabela, etc., precisam realmente terem alguma punição, porque se não tiverem, de fato, a gente vai ter essas reincidências. Mas a outra, aí volta um tema antigo meu, mas eu acho que a multa talvez não esteja de acordo, eu tinha que trazer aqui no finalzinho da minha fala, de acordo com o dano causado, logo o cara fala, vou voltar a fazer, porque a probabilidade do CAD pegar o caso é baixa. Né? Aí o CAD pegou o caso, a probabilidade dele ser rápido é baixa. Né? E a probabilidade da multa ser alta é baixa. Bom, então vou fazer o cartel, vou continuar fazendo a conduta anticompetitiva. Né? Então, isso que Gary Becker colocava, né? É a análise econômica do direito. Então, eu acho que a gente, com isso, e eu apoio demais a gente ter algo que seja, tentar botar isso dentro do arcabouço, mas eu acho, o Gabriel, que se a gente motiva, e olhando a microeconomia, olhando a análise econômica do direito, que hoje é uma área de estudo, né? E colocando, olha, você provou que teve a materialidade, você demonstrou que tem poder de mercado. A única coisa que eu acho que pode ter prova ou não é a questão dos efeitos, no caso. Então, tem poder compensatório? Tem que demonstrar tudo. Tem um outro propósito que não seja colocar preço, ter o lucro, etc., etc., então tem que fazer uma análise. Agora, está dentro lá dos parâmetros que o nosso amigo Diogo está colocando, pode ser um caminho. E a única coisa que você não demonstrou, no fato, ou que você provou, você fez essa análise dos efeitos, que é uma análise dos efeitos que você tem que fazer, e aí você gasta-se um tempo danado fazendo, né? Gasta-se um tempo. Então, quando você fala per se ou por objeto, no meu caso, mais ou menos parecido, né? Vamos botar por objeto para você ficar mais feliz. Eu acho que aí você não precisa fazer análise de efeitos, mas prova de que teve materialidade, que tem o poder de mercado, isso acho que eu tenho que demonstrar. Porque teve um caso que passou pela minha mão, que eu, enfim, fui voto perdedora, mas os agentes dali não tinham poder de mercado nenhum para exercer o poder de mercado e houve uma condenação. Então, ali eu acho que o Estado falha em não demonstrar que tem poder de mercado que precede o exercício do poder de mercado. Mas eu fico por aqui, que senão
senão vão me matar aqui, tempo esgotado já, uma pena, porque esse debate eu acho que é muito profícuo mesmo. A gente ficou pressionado pelo tempo. Conselheiro, as críticas foram bem mais suaves do que os elogios, né? Tranquilas, tranquilas. São autocríticas também. Não, eu só vou fazer uma breve reação e acho que, de alguma maneira, toca um pouco em todos os pontos, né? Primeiro, falar do ECAD, do caso do futebol, a gente está talvez trazendo o exemplo que é o mais complexo mesmo para a coisa. Mas assim, Moratória da soja, hein? não, esse a gente fala depois. No próximo IBRAC, talvez a gente converse sobre ele. Mas a questão, por exemplo, no ECAD, por exemplo, você tinha uma situação de que claramente havia uma falha de mercado e que existia um monopólio legal do ECAD, mas as tabelas que circundavam procuravam resolver, né? E aí entra um pouco uma característica do CAD e do Enforcement Antitrust, que ele veio perdendo isso ao longo dos anos, talvez por ter se especializado mais, mas de ser um pouco também drive para a regulação, como você bem colocou. Havia ali alguma falha que gerava uma certa injustiça, e aquilo foi sentido e foi trazido ao CAD. Talvez o CAD realmente não fosse o locus adequado para fazer essa discussão. E aí a tendência é um martelo. Aí, de fato, se entendeu aquilo de maneira super estrita, como um cartel, mas, ao mesmo tempo, se gerou a discussão suficiente para que a lei mudasse. Hoje a lei ela é diferente, traz outros problemas. E aí, agora, problemas muito mais parecidos com coisas antitruste mesmo do que eram a configuração no passado. E no esporte, o exemplo é um exemplo de que talvez coordenação seja necessário para o produto ser bom, né? E aí, acho que a Ana trouxe todos os exemplos, mas a gente tem isso mesmo lá fora, né? Tem países que regulam, inclusive, os contratos com os jogadores, né? Para que os times tenham equilíbrio, para que eles possam produzir um produto melhor. Então, aí a decisão do Clube dos 13 talvez tenha causado algum tipo de confusão quando ela desmonta, né, uma certa barganha. Mas dá para simplificar essa questão do poder compensatório. Acho que a gente tem muito mais casos que não são esses complexos. A gente tem casos muito mais simples, que é a questão dos médicos versus plano de saúde. Talvez a questão que o CAD mais julgou durante todo esse período que a gente está falando. E nessa discussão, eu acho que sempre teve um problema, como você falou, o problema do martelo, né? Sempre teve uma tendência, mesmo quando a SG, lá atrás, propôs algum nível de como dizer se aqui é compensatório ou tabela, isso acabou, quando foi julgado pelo tribunal, sendo tratado como uma tabela pura e simples, né? Então, você tinha elementos ali que você buscava, tudo bem, o plano de saúde está num elo da cadeia mais poderoso economicamente, mas os médicos, quando se juntam como insumo essencial, se eles fazem boicote, eles é que têm o poder de mercado. Então, tem um jogo ali de poder de mercado claramente compensatório. Mas, de fato, quando isso foi tratado pelo tribunal, foi tratado como uma tabela, como igual a todas as outras, e talvez isso tenha gerado um problema mesmo da gente nunca ter conseguido, de fato, exercer o enforcement, como eu tinha falado anteriormente, de maneira efetiva, né? Porque continuam existindo esses casos. Eles só mudam, né? Eles começam como cooperativas, mudam para associações, depois para sindicatos, depois do CRM, enfim, eles vão mudando de modelo. E isso tem a ver, e aí, Gabriel, como que é oceaniano, ele tem muito mais qualificação para falar sobre a precisão, mas, assim, acho que, de fato, como eu falei, né, o voto é um início de um debate, e a gente, talvez o que é mais importante é a questão da presunção, e menos da distribuição do ônus. Distribuição do ônus é mais uma ideia e aí talvez, de fato, mais coloquial e menos precisa, de quem tem que provar o quê. Me parece óbvio que a autoridade tem que provar, enfim, que houve a conduta, tem que provar que tem poder de mercado, que essa conduta ela tem potenciais efeitos, isso tudo está na lei. Mas é uma questão também de você não cair no mesmo erro, por exemplo, que ocorreu fora do Brasil, de você transformar tudo numa discussão meramente econômica de efeitos quantificáveis, que, ao fim e ao cabo, não vai permitir que nenhum enforcement seja feito, porque, de fato, vai ser muito difícil você mostrar essa correlação entre a conduta e aquele efeito lá embaixo mesmo na ponta. Então, acho que é um pouco isso, de fato, a gente tende a incrementar o gráfico 3, que foi o primeiro desenho que eu e o Paulo fizemos lá no vidro da sala do gabinete. Hoje em dia ele já é bem mais sofisticado que isso, mas acho que também a gente tem que ter um cuidado de, se a gente dá a presunção como relativa, de também aceitar o que seria a prova que, né, relativiza a presunção. Também ficar só na lógica do martelo não vai contribuir para o debate. Acho que é isso, para encerrar. Maravilha, muito obrigado. Organização, nós tínhamos 1h15, estamos em 1h10.
Temos espaço para mais uma pergunta ou não? Podemos? Então, por gentileza, temos espaço para uma pergunta de vocês. Quem gostaria? Ou duas, talvez, se for muito sucinto. Uma, certamente. Por favor. Quem está com o microfone? Aqui, por gentileza. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo painel, foi muito interessante. E eu estava aqui até discutindo com o Paulo, enquanto vocês falavam, sobre a tese do poder compensatório. Assim. O voto do conselheiro Diogo deixa esse espaço para ter essa defesa, mas ela parece, apesar de ter tido essa discussão várias vezes no CAD, acho que não existe um caso em que a gente tenha um claro, que se aceita claramente essa defesa do poder compensatório. E aí, nesse sentido, eu me questiono quais seriam os critérios para se aceitar uma eventual defesa dessas. Enfim, sei que não existe esse precedente, mas esse espaço ficou em aberto no voto aqui, acho que é um ponto interessante. Obrigado. Eu entendi que a pergunta é para o conselheiro, né? Eu não vou responder, porque eu estou com um caso que eu estou fazendo exatamente essa análise, estou falando sério, de olhar exatamente que tipo de prova é suficiente para a gente dizer que aquele poder é compensatório. Mas eu também acho que não pode ficar a gente não pode também criar uma dificuldade tão grande que seja uma prova cabal de que Possível, ali é uma situação de compensação ou não, né? Na época, aí voltando, só para não fugir da pergunta, tá, Fabi? Obrigado. Depois a gente conversa. Mas assim, para não fugir da pergunta, na época em que a gente trabalhou isso na SG com relação a cooperativas não, aos casos dos médicos e do plano de saúde, existiam alguns critérios. Então, se a tabela, enfim, se você não pune quem desvia da tabela, era um critério. Então, a tabela é para uma negociação coletiva, ela não é para uniformizar preço entre todos, cada um, se quiser, pode sair da tabela. A outra coisa é se a consequência de não cumprir a tabela vira boicote ou não. Se ela vira boicote, aquilo, de fato, não é poder compensatório, no fundo, é a tentativa de impor preço. Aqueles elementos eram elementos de tentativa para materializar mesmo, né? O que a parte pode fazer para dizer que ela não tinha tabela. Chegou, eu acho, a ter algum caso que foi arquivado com base nisso, mas não foi a jurisprudência que predominou na época. Posso fazer uma pergunta? A ver se pode responder. Faz um tempo que eu li o voto do Clube dos 13. O Clube dos 13 não ajuda nesse sentido? O Clube dos 13 tem também alguma coisa, né? O César Matos, ele traz alguns pontos ali, justamente de tentar demonstrar que aquilo existia. Na verdade, porque ele condena uma parte das condutas, no final foi um TCC, né? Mas ele arquiva para uma parte das condutas, e ele arquiva justamente com critérios que ele considera que eram elementos necessários para que houvesse uma compensação entre o poder de mercado das emissoras e os clubes, né? Eu tenho chega a ser uma proposta, uma sugestão, mas uma reflexão para compartilhar. É interessante que, na análise de atos de concentração, por exemplo, o CAD tem uma jurisprudência super firme, dizendo assim, eu não olho a forma, eu olho a substância. Não interessa qual é a forma do ato, a substância material econômica dele é o que importa para a análise do CAD. E nos casos de tabelas é o oposto. Né? Então, eu ignoro a substância e só olho a forma. Se o sujeito é seletista, tem isenção antitruste. Se ele não tem carteira de trabalho assinada, é cartel. Talvez a própria analogia, assim, retomar algo que o CAD já faz, que é abandonar a forma para olhar a substância, ver se aquilo se parece mais com uma relação de trabalho do que com a prestação de serviço autônomo ao consumidor final, seja um caminho analógico de resolver esses casos, sem eu precisar recorrer a essa ideia de poder compensatório necessariamente. Né? Talvez a analogia com o direito do trabalho, mas é interessante que esse é talvez o único espaço em que o CAD é extraordinariamente formalista. Né? Senhoras e senhores, eu creio que nosso tempo chegou ao fim, a organização, o Renê está aqui me olhando bravo para a gente poder ir todos almoçar. Eu queria agradecer imensamente a todas e todos, agradecer aos nossos e às nossas brilhantes painelistas, ao conselheiro, ao gabinete do conselheiro, na pessoa do Paulo, em especial, que interagiu conosco para construir esse painel. Acho que foi muito interessante. Obrigado novamente ao IBRAC. Obrigado a todas e todos. E vamos ao almoço, é isso, presidente? Voltamos aqui às 2h. Muito obrigado.